Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula do Plano de Estudo Tutorado, né, do Governo de Minas Gerais, o PET, né? A gente já está no volume 7, que é o último, aula das semanas 3 e 4. Então é a última aula do PET, mas não. Continue inscrito no canal porque nós teremos outras aulas, outros vídeos aí para frente, né? Só que não vai ser mais dessa série do plano de estudo tutorado, será de outras coisas, será, né, abordando outras coisas. A gente vai ver ainda direito como vai ser as próximas séries aí de vídeos, mas vamos lá. Não custa lembrar, para você baixar os pets, você entra neste site aqui, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Aqui tem todos os pets, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em todas as suas versões. Aqui, ó, regular, diurno, noturno, integral, profissional, ensino, modalidades especiais, tá tudo aqui. Tem esse pet 300 também, que é o pet comemorativo, tudo aqui, tá? Outro recado, as resoluções dos exercícios você encontra aí na descrição o link para um PDF com as resoluções. Inicialmente eu vou colocar aí dos volumes 1 ao 6, tá? Mas depois eu vou substituir esse link, eu vou atualizar esse link para um arquivo com o volume 7 também, assim que eu tiver terminado de fazer o volume 7, as resoluções do volume 7, tá certo? Então, fiquem de olho aí também, tá? Se você está assistindo esse vídeo e tá só até o volume 6 ali, depois você volta no vídeo e olha, daqui a uns dias você volta no vídeo e vê se já tem o volume 7 também, tá? Então vamos lá, ó. Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando de radioatividade. A gente vai falar sobre radioatividade, a gente vai entrar um pouquinho na física moderna, né? Que é a física nuclear, tá certo? E essa aula de hoje ela é um pouquinho continuação do assunto que a gente estava vendo na aula passada. Na aula passada a gente estava vendo sobre radiação eletromagnética, né? A gente viu o espectro eletromagnético. A gente viu aqui, né, que a frequência, né, e o comprimento de onda, né, ela determina várias propriedades da radiação eletromagnética. Aqui, frequências baixas servem para transmitir sinais de rádio, frequências altas, já são raios gama, raios X. E lá no meio a gente tem a radiação visível, que é a que a gente consegue enxergar. Então, beleza, tem várias coisas aí. Aqui, no comecinho desse capítulo aqui, a gente vai vendo o quê? Falando sobre o pouquinho da descoberta do raio-x. O raio-x, a gente pode ver aqui, ele faz parte do espectro eletromagnético, né? É, só que quais são as fontes de raio-x que a gente conhece aí? Né? Essas fontes de raio-x geralmente são substâncias radioativas, né? São substâncias que estão emitindo raio-x espontaneamente, assim, né? Tá vindo uma energia de dentro da substância e ela está se transformando de uma substância em outra, e nesse processo de se transformar de um elemento químico em outro, ela emite raio-x. Aqui a gente está vendo a Marie Curie, foi uma cientista, né, que ganhou 2 prêmios Nobel, né, um de física e um de química. A primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em categorias diferentes, a única até hoje. E ela teve uns trabalhos sobre o raio-x muito importantes, né, que está falando sobre eles. Aqui a gente também tem uma chapa fotográfica aqui, né, da esposa do Röntgen, que é um cientista também muito importante nessa área. E aí o que acontece, gente? O raio-x, a gente viu, ele é uma radiação de alta frequência, né, eletromagnética. Aqui, entre todas essas radiações eletromagnéticas, a gente pode dividir elas aqui em algum ponto entre radiações não ionizantes e radiação ionizante. O que é isso? Radiação não ionizante é aquela radiação que não é capaz de arrancar elétron dos átomos, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó.
Nessa radiação aqui, luz visível, olha, a luz passa pela molécula sem problema, né? Sem problema algum. Quando o infravermelho, alguns comprimentos de onda, alguns, alguns comprimentos de onda interagem com algumas moléculas, né? Mas não arranca, não muda a molécula, não modifica a molécula. Mas quando eu pego lá radiações de altíssima frequência ali, ela consegue destruir a molécula, ó. Ela destrói a molécula. Então, essas radiações mais altas, de frequência mais altas, elas são radiações ionizantes. Tá? E a diferença aqui, esse ponto, está bem na luz visível. Na verdade, esse ponto não é exatamente bem definido assim, né? Ela é mais ou menos por aqui, depende da substância que, né, da molécula que, ou rádio, o elemento ali você está usando para definir, mas é tudo mais ou menos nessa região. Tá? A radiação ultravioleta, raio-x, raio gama é ionizante, radiação infravermelho, microondas não é ionizante. A luz visível aqui, o azul, por exemplo, é ionizante às vezes, o amarelo é ionizante às vezes, né? Então, dependendo então o visível é a separação entre o ionizante e o não ionizante, tá? E olha só que legal. O ozônio, ele é ionizado pelo ultravioleta. Então, quando a molécula é quebrada, olha só, ela, ela absorve aquela luz. E é por isso que o ozônio, ela protege a gente, né? A camada de ozônio protege a gente da radiação ultravioleta, mas protege como? Né? Cada átomo protege cada molécula protege de um fóton, né? Então, para não, ela só consegue proteger porque esse ozônio é reposto o tempo todo, né? Reposto como? Essa molécula de ozônio, essa molécula de oxigênio também é quebrada por uma radiação mais ionizante ainda, tá? Então é assim que funciona. A radiação chega na molécula, quebra ela, mas quebra também a molécula que é formada depois dela, e essas moléculas que são quebradas ali, esses átomos soltos, eles se reagrupam e formam outra radiação, formam outra molécula. Aí só que aqui até agora a gente falou só de desse espectro eletromagnético, só radiação ultravioleta. Existem outras coisas que não são, não, radiação ultravioleta não, radiação eletromagnética. Existem outras coisas que não é onda eletromagnética que a gente também chama de radiação? Existe, existe sim. Que no caso aqui a gente tem tudo que é emitido por núcleos, né, núcleos de átomos, quando eles decaem de um núcleo a outro, né? A gente tem aqui o exemplo da radiação alfa e da radiação beta, por exemplo, e a radiação gama. A radiação gama, ela está aqui, são uma radiação mais energética do que os raios-x, né, de frequência mais alta. Ela é muito ionizante, ela ioniza qualquer coisa assim, que passa pela frente, né, muito ionizante mesmo. E ela, né, consegue penetrar tudo. A gente tem aqui, ó, se a gente tiver um núcleo radioativo aqui, um elemento radioativo como o, que nem por exemplo aqui, a gente tem plutônio,
né, essas coisas radioativas, a gente vai ter essas emissões de raio alfa, beta e gama. O raio gama, ela é uma radiação eletromagnética. A radiação alfa, né, que é aqui, ó, radiação alfa, ela é uma partícula que é formada por dois prótons e dois nêutrons, né? Ou seja, um núcleo de hélio. E a radiação beta era uma partícula negativa bem pequenininha que é um elétron. A radiação beta é um elétron emitido em alta velocidade, tá? Um elétron com bastante energia cinética. E como que a gente sabe que elas são partículas alfa e beta? Bem, aqui a gente tem aqui um experimento mostrando assim, ó, colocou uma folha de papel, uma folha de alumínio, uma folha de chumbo e soltou a radiação ali. O elemento químico ele emite as três radiações assim ao mesmo tempo. Tá? Aqui está mostrando separado só para ficar mais fácil de ver, mas na verdade ele está emitindo todas as três o tempo todo. Mas a gente viu que no papel, que passa pelo papel, só dois tipos. O papel consegue filtrar a radiação alfa, mas e a radiação beta e a gama são, são passa através dele. Aí numa camada de alumínio bem fininha, essa radiação beta fica ali também e a gama consegue passar. Esse alumínio é bem fininho, tá, gente? Se fosse grosso, não. Aí chega assim, você coloca uma parede de chumbo bem grossa, a radiação gama também é barrada. Tá? A gente coloca isso. Então daí a gente consegue ver que essa aqui é uma partícula bem mais com bastante massa, bastante grande, né? Uma partícula bem maior que é maior que essa aqui, tá? E aí também tem esse outro experimento que é o seguinte: você coloca essa emissão aqui dentro de um campo elétrico, você coloca aqui, ó, duas placas carregadas aqui, aqui positivo, aqui negativo, e você coloca o material radioativo aqui, né? Quando você coloca o material radioativo aqui, você vai ter o que? Ela vai estar emitindo as três radiações. Você vai ver que uma dessas radiações é desviada para o lado da placa positiva, e a outra é desviada para o lado da placa negativa. Através disso aqui, a gente consegue, né, calcular a massa da partícula, olhando esse desvio, e a carga elétrica. A gente vê que essa aqui, essa beta, ela tem carga negativa, né, porque ela é atraída pela placa positiva, e essa alfa tem carga positiva, porque é atraída pela negativa. E a gente vê também que essa alfa, ela tem uma massa maior, porque ela é atraída, só que ela não se desloca muito, né? Então ela tem uma inércia maior. E a beta ela tem uma inércia bem pequena que ela consegue se desviar, né, com bastante força. E a radiação gama não se desvia, ou seja, ela é neutra. Ondas eletromagnéticas são neutras, elas não são desviadas por campos elétricos, né? Então a gente vê que a radiação gama ela não tem massa, né? Ela não tem carga e como ela se desloca na velocidade da luz, ela não tem massa também. Tá? Aí aqui a gente pode ver esse mesmo experimento, só que em vez de colocar um campo elétrico, é colocado um campo magnético. A gente viu lá no volume 6 que partícula carregada é desviada no campo magnético, usando a regra da mão direita, né? E a gente sabe qual a direção desse desvio, e a gente sabe que a força para desviar é igual a B, né? É igual ao campo elétrico, vezes a carga, vezes a velocidade da partícula. Então, olhando aqui essa trajetória, a gente vê qual que é a gente consegue descobrir a carga e a massa da partícula, tá? Aqui a gente pode ver, olha, deixa eu deixar aqui. A radiação gama passa direto, ela não é desviada nem por campo magnético, nem por campo elétrico. Aí ela não deve ser partícula, né? Ela é onda eletromagnética.
A radiação alfa, ela tem um desvio menor, né? A gente vê que ela tem um desvio menor aqui, então porque ela tem uma massa grande, né? E ela tem uma carga que é positiva, né? Então ela desvia para esse lado, né? Uma carga que é de 2 prótons. A radiação beta, ela desvia bastante, porque ela tem uma massa bem pequena, né? Por isso que ela desvia mais. Ela tem a massa de apesar dela ter uma carga de 1 elétron só, ela tem uma massa bem pequena. E aqui também a gente pode ter o disparo de nêutrons. Nêutrons, né, do núcleo, o núcleo também dispara nêutrons. Esses nêutrons, eles não têm carga, então eles não são desviados, eles também vão em linha reta. E nêutrons e neutrinos, né? No caso aqui, geralmente é mais neutrinos que são disparados do que nêutrons, né? Os neutrinos, eles são mais difíceis ainda de interagir. Aqui, ó, a gente tem aqui como que é essas interações, ó. A radiação gama, ela é barrada lá no chumbo. A radiação alfa, ela é barrada já no papel. A radiação beta é barrada ali no alumínio. E os neutrinos? Os neutrinos vai atravessando tudo. Né? Os nêutrons são barrados na água, neutrinos atravessa tudo que vê pela frente. Tudo isso aí é emitido por corpos por corpos radioativos, tá? Por elementos radioativos. Mas como que são esses elementos radioativos, né? O que vem neles? Vou abrir aqui a tabela periódica, tá? E eu vou mostrar uma coisa a vocês, olha. Os elementos, eles têm não, essa tabela não, eu queria a outra. Aqui, ó. Aqui. Os elementos, eles têm uma massa, né? Uma massa média aqui, ó. Cadê? Massa atômica. Tá vendo? O lítio é 6,94. Aqui, ó, o escândio, 44. O hidrogênio é 1. O hélio é 4. Mas essas massas, elas são assim um valor médio do que a gente encontra por aí, tá? A gente tem, na verdade, mais de uma configuração possível para o núcleo de cada elemento, tá? Mais de uma configuração possível, né? Por exemplo, o césio, aqui, ó, césio. A gente tem aqui que o césio, ele pode ter aqui, ó, o césio, ele pode ter vários isótopos. A gente tem o césio 137, 135, 134, 133, né? O plutônio também, todos aqui, ó, os elementos aqui. O carbono tem o carbono 12, o carbono 14. O carbono 12 é o carbono que tem massa atômica 12. Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 14, ele tem 14, a massa atômica 14, que são 6 prótons também, porque o número de prótons é o que define o elemento, mas ele tem 14, ele tem 6, ele tem 8 nêutrons, tá? Entendeu? Então, assim, o número de nêutrons pode mudar,
né, apesar do número de prótons ser o mesmo, porque é o número de prótons que define o elemento, o número de nêutrons pode mudar de um átomo para o outro. Tá, o polônio, né, a gente tem vários elementos aqui que são usados assim para emitir radiação mesmo, né? O rádio, por aí vai. E aí, por exemplo, o Césio, muito comum a gente ouvir falar do Césio 137 que ele decai, né? E aí ele vai formar outros elementos aí, né? Então assim, esse quando ele decai, quando o elemento decai, ele emite essas radiações, alfa, beta, gama, neutrino, nêutron, ele emite um monte de partículas com o decaimento. Só que aí como que acontece? Quando que decai? Como que é isso? Bem, você tem inicialmente uma certa quantidade de átomos ali na sua massa. Esses átomos eles vão caindo, assim, decaindo, né? Se transformando de um átomo a outro, de forma aleatória. Ele está ali em algum momento, né? De forma imprevisível, aquele átomo, puff, decai. Ele emite radiação, se quebra e vira outros átomos. Se você pegar um único átomo isolado, você não tem como prever quando que isso vai acontecer. Pode ser a qualquer momento, pode demorar milhões de anos e tal. Mas se você tiver uma massa grande, uma certa quantidade de átomos, você consegue ter, uma média de quantos átomos estão decaindo a cada tempo, né? A cada dia, a cada ano e tudo. Aí o tempo que demora para decair metade daqueles átomos é o que a gente chama de meia-vida. Tá? Então, se você tem algum elemento ali que tem por exemplo, o Césio 137 ele tem uma meia-vida de 30 anos. Então, a cada 30 anos, a quantidade de Césio 137 vai cair pela metade aqui, ó. Ele decaiu, metade continua sendo o Césio 137, a outra metade virou o bário, né? O bário, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. O Césio, ele, deixa eu ver aqui. O Césio, ele decai. Isso, ele decai para bário, né? Isso mesmo. Então, assim, eu tinha aqui uma certa quantidade de Césio 137. Passou 30 anos, metade continuou sendo o Césio 137, a outra metade virou bário. Passou mais 30 anos, o Césio, a metade que estava aqui decaiu pela metade. Então, um quarto ficou sendo Césio 37 e 3/4 bário. Passou mais 30 anos, um oitavo ficou sendo Césio 37 e 7/8 ficou sendo bário. Então, a cada 30 anos cai pela metade, tá? Essa radiação. A gente consegue até, né? E como que, ó, isso aqui acontecendo? Eu tinha tudo aqui do isótopo pai, né? O do elemento inicial. Um tempo de meia-vida caiu pela metade isso aqui. Metade é filho, metade é pai. Duas meia-vidas caiu para um quarto. E assim vai até ficar uma quantidade de átomos aqui pequena demais para pensar de forma estatística, né? Quando tiver aqui um ou dois átomos no meio de bilhões, aí esses um ou dois não dá mais para a gente fazer inferir o tempo para cair, né? Então, a meia-vida é isso. A cada período de meia-vida cai pela metade. E aí a gente tem cada elemento aqui, ela tem uma meia-vida diferente. A gente viu que o Césio tem uma meia-vida de 30 anos. A gente tem que o carbono 14, por exemplo, aqui, ó, carbono 14, meia-vida. Ó, o carbono 14, ele tem
ver. Aqui tem uma meia-vida de 5.730 anos, por exemplo. Uma meia-vida bem mais alta. Meia-vida. Aqui, ó. Meia-vida, hoje vamos ver aqui a meia-vida de vários elementos radioativos, por exemplo. Aqui não está aparecendo radioisótopos. Pois bem, existe aí, cada elemento tem a sua meia-vida, tem uma meia-vida diferente, tá? E aí, mas aqui ó, a gente tem aqui que o rubídio, ele tem 50 bilhões de anos de meia-vida, então ele demora muito para decair. O tório, que o rubídio decai para estrôncio. O tório 232 decai para chumbo, né? Quando ele decai, ele vira chumbo. E a meia-vida dele é de 13,9 bilhões de anos. O potássio decai para argônio. E a meia-vida dele é de 11,9. O urânio decai para chumbo. Urânio muito usado em usinas nucleares e também em bombas atômicas, né? Decai a cada 4,6 bilhões de anos. Então, assim, o urânio radioativo, se ele ficar aí exposto em algum lugar aí, ele vai decair muito, ele vai demorar 4,6 bilhões de anos para cair pela metade, então ele vai continuar ali por muito tempo. Né? Urânio 235, 7,1 bilhões de anos, é muita coisa. Urânio 234, aqui, ó, todos são isótopos de urânio, tá vendo? Muda a quantidade de não, muda a quantidade de nêutrons, mas a quantidade de prótons continua sendo a mesma. Quantos prótons tem o urânio? Aqui, ó, o urânio, né, ele tem onde que está o urânio? Desculpa, gente, estou me perdendo aqui. Que é o urânio tem 92 prótons, tá? E o isótopo mais estável é o 238, tá? Aqui, ó, ele decai para chumbo, decai para chumbo, decai para tório. Aqui, ó, decai até para isótopos diferentes de chumbo, tá vendo? E o 234 decai para o tório, 250 mil anos. O carbono 14 decai para azoto 14, que é 5.730 anos. E aqui, ó, a cada período de uma meia-vida decai pela metade. Então, no primeiro período, tinha total de 1 aqui inicialmente, de 1 do elemento, decaiu, ficou metade, meio a meio. Passou mais meia vida, ficou 1/4 de 1, 3/4 do outro. Meia vida, 1/8 de 1, 7/8 do outro. Mais meia vida, 1/16 de 1, 15/16 do outro. Legal. Muito desse, pouco desse. Muito desse aqui do filho, pouco do pai. E a cada meia vida vai caindo pela metade. Teoricamente, isso aqui nunca chega no zero, né? Só vai ficando cada vez mais perto do zero. Isso aqui nunca chega no total também, vai ficando cada vez mais perto do 100% ali. Mas, como eu disse, né? É claro que se passar muitas meias vidas aqui de tempo, vai chegar uma hora que aquela quantidade de átomos vai ser pequena demais para fazer análise estatística e a gente vai ter que olhar cada átomo individualmente e aí a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar para ter o próximo decaimento, né? Mas enquanto a gente tem um número significativo de átomos, um número grande de átomos, essa lei aqui vai ser seguida direitinho, tá? E
E a cada decaimento desse, a gente vai ter radiação sendo emitida. Alfa, beta, gama, neutrinos, nêutrons. Vai estar saindo um monte de partícula dali de dentro. A gente pode ver também que é o seguinte. Só que aqui a gente tem muitos átomos decaindo, né? Que o decaimento está alto. Então, aqui, nesse início, a gente está tendo aquele objeto radioativo ali, né, aquela substância radioativa, ela está mais perigosa, porque está emitindo muita radiação. Aqui está emitindo pouca, porque eu estou tendo pouca transformação de um elemento no outro. Então aqui ela está menos perigosa. Então aqui que a gente tem que tomar mais cuidado, e aqui que ela também é mais útil em usinas nucleares, por exemplo, ou então para fazer alguns tratamentos médicos, né, que usa radiação também, a gente pega aqui, né, e aqui a substância geralmente é o que sobra, né, do que a gente usou ali. Beleza, gente? Então, sobre radiação que a gente tinha nesse capítulo é só isso. Esse capítulo ele tem poucos exercícios, aqui 6 exercícios, mas a maioria é de múltipla escolha, então tá pouco, né? Hoje a gente vai fazer, eu vou fazer 2 exercícios para vocês, né? Geralmente eu faço um só, hoje vou dar uma lambuja aqui e fazer 2. Então vamos lá. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, eu não sei se eu pronunciei certo ou não, pronunciei certo, provavelmente não, mas, né, esse físico alemão descobriu o raio-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são, vamos ver o que eles são. Radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração? Não, né? Raio-x e partícula alfa são coisas diferentes. O raio-x é eletromagnético e partícula alfa é, núcleo de hélio, né? Partícula com nêutron e próton, né? Radiações formadas por elétrons dotadas de grande velocidade? Não, as radiações formadas por elétrons são partículas beta, né? Ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as ondas ultravioletas? Sim, né? A gente viu aqui, ó, que o raio-x ele está depois do ultravioleta aqui, está numa frequência mais alta que o ultravioleta. Então, essa letra C está correta. Mas vamos ver as outras, por que elas estão erradas? Ondas eletromagnéticas de frequências menores do que as ondas luminosas. Não, né? O raio-x é maior que as ondas luminosas. Porque a luz está aqui, o raio-x está para cá, né? As menores é infravermelho, raio-x, rádio, né? Micro-ondas, é isso aqui. Então o raio-x é maior. Ondas eletromagnéticas de frequências iguais às das ondas infravermelhas. Não, infravermelho é infravermelho, não tem outra igual a ela não. Né? Que também é menor que a luz visível. Está aqui, né? O raio-x está aqui e o infravermelho está aqui. Agora vou fazer também a 2. Relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características. Então, vamos lá, ó. 1 é alfa, 2 é beta, 3 é gama. Possuem alto poder de penetração. Vamos ver qual que possui maior poder de penetração. A gente viu aqui que são as partículas alfa, gama, né? As gamas elas penetram muito mais fácil, né? Então, aqui vai ser o 3, né? Partículas leves, com carga elétrica e massa desprezível. Olha, as gamas, elas não têm carga elétrica e não têm massa, tá? Elas não têm massa nenhuma, então elas nem chegam a ser leves, né? Elas são massa nula. E não é desprezível, realmente é zero a carga e a massa. Então não é de gama que a gente está falando. E as alfas, elas já têm carga elétrica mais pesada, né? Que ó, você pode ver que aqui
aqui, ó, as partículas alfa, elas vão lentamente aqui, desviam pouco, elas é difícil mover elas. Então a gente está falando, na verdade, então a gente só pode estar falando das radiações beta, que é as que são desviadas, bastante desviadas. A carga dela é pequena, de um elétron só, né? Então tem uma carga, mas ela é pequena. Então a gente está falando da radiação beta. A 2 aqui é a beta, né? Beta mesmo? É beta, beta. E agora vamos ver. São radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuem carga elétrica nem massa. Bem, a única que é radiação eletromagnética é a gama. Ela é semelhante ao raio X, né? Ela só tem a frequência mais alta, né? Ela tem mais energia, menor comprimento de onda. Mas é a radiação eletromagnética. Tem ali, né? Tá do ladinho do raio-x aqui no espectro. Tem essa fronteira aqui, essa divisão entre uma e a outra não é bem definida, né? Tem uns raios aqui que podem ser chamados de raio-x ou raio gama e tal. Então, essa aqui é o 3, né? É o 3. São partículas pesadas de carga elétrica positiva que podem ser barradas por uma folha de papel. Aqui, ó, pesadas. Cadê? Pesadas aqui, difícil de mover elas. Carga elétrica positiva, porque elas têm prótons e podem ser barradas por uma folha de papel aqui, ó. O papel barra elas, ó. A gente está falando das partículas alfa. Alfa, então é o 1. Beleza, gente? Então é isso aí. 3, 2, 3, 1. Então é isso. Termine de fazer esses exercícios aqui, vai até o 6, né? E mandem para o seu professor. Aí embaixo na descrição vai ter as resoluções, inicialmente até o volume 6, depois eu vou atualizar para o 7 também, né? Vai estar tudo num PDF só, primeiro, segundo, terceiro ano, todos os volumes, volume de 1 ao 7. Fiquem em casa, se cuidem, não propaguem essa pandemia, né? Façam a sua parte para a pandemia acabar o mais rápido possível. E estudem bem, tá? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos de outro assunto, com outra temática. E até mais.